Nosso bom dia a todos, iniciando mais um programa Álvaro Osman, nosso programa dominical de palestras públicas. Vamos iniciar nossas atividades fazendo a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho que nos concede nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Vicente Colheita Pé. Bom dia a todos. É uma alegria ver amigos, ver os presentes, companheiros de doutrina espírita, de movimento espírita, nesta manhã radiosa. Hoje eu espero não judiar muito de vocês. Eu trouxe alguns textos que eu pretendo ler e comentar. As leituras realmente são cansativas, mas eu peço antecipadamente a paciência de todos. Gostaria de comentar. Nós estamos aqui para tratar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Jesus, não é? Comentado e estudado, baseado nos fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita que veio acrescentar informações da lei de Deus àquelas que já tinham sido trazidas por Moisés e por Jesus, através do seu Evangelho. E vem então o Espiritismo completar com informações das leis do mundo espiritual, das leis que regem a vida universal, para que então a gente compreenda o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e tudo mais. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, entre os 5 livros principais de Allan Kardec, sobre os quais a cada domingo deste mês tem sido tratado, o livro Evangelho, ele tem esse objetivo de nos trazer orientação para a nossa vida particular diante de Deus, não é? A nossa caminhada, ela é solitária, viu, gente? Embora tenhamos companheiros, auxílios, ajuda de todo tipo, nós caminhamos sozinhos ao encontro de Deus. A mensagem desta caminhada sozinha, solitária, digamos assim, está no episódio do Calvário. Lá estava Jesus caminhando com a sua cruz até o Calvário, e ele esteve acompanhado de alguns entes queridos, como João, Maria, sua mãe, e outras poucas senhoras que eram da sua intimidade, mas ele caminhou sozinho. Esta é a mensagem. Então o livro Evangelho segundo o Espiritismo, fundamentando o seu entendimento nos demais livros da codificação, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, mas depois do livro Evangelho, o céu e o inferno, a Gênesis, os milhares de expedições segundo o Espiritismo, enfim, todo este conjunto permite que, ao estudar o Evangelho de Jesus, nós venhamos a compreendê-lo e assim orientar nossos passos solitários. Mas
fundamentados em Deus, ligados a Deus. Então, vou ler, peço a paciência de todos. Eu selecionei um capítulo, não vou falar sobre o capítulo todo, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, para ver quantas coisas interessantes, preciosas, nós encontramos nos textos do livro Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa vida prática, pessoal, nesta caminhada solitária para Deus, para o reino dos céus, como dizia Jesus, não é mesmo? Então, eu selecionei o capítulo 25, Buscai e Achareis, que tem 3 subtítulos dentro deste capítulo. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu e não vos afadigueis pela posse de ouro, posse do ouro. São todas elas orientações preciosas para a nossa pessoa, para a nossa meditação e para a adoção nossa de procedimentos pessoais, individuais, solitários. Então vamos falar sobre o segundo subtítulo, que é Observai os pássaros do céu. Por que eu trouxe isso? Porque é uma leitura muito curiosa, sobretudo do texto que Allan Kardec colocou aqui para sua análise. O texto retirado do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Não é? Do versículo 19 até o 35, ele extraiu alguns elementos, algumas partes, não é? Desse texto do Evangelho para a finalidade que ele tinha nesta parte do capítulo. Então, a leitura de 19 a 35, mas não totalmente, ele retirou alguns versículos, né? Então, vou fazer a leitura total e depois a gente vem comentando, né? A leitura do texto do Novo Testamento e os comentários de Allan Kardec a respeito do texto. É sempre assim, né? Vamos lá. Diz então Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O texto, ele apresenta sempre no ensino de Jesus vários níveis de entendimento. Há um nível evidente, claro, que serve para todo o entendimento nesse pequeno trecho. Prosseguindo. E assim por diante. Cada pequeno trecho há um entendimento imediato, claro, para todo mundo. Mas de repente você começa a entrar no estudo da questão, meu Deus do céu. Não vamos esquecer que nós estamos falando de Jesus, o ser perfeito, o ser mais perfeito, mais puro que já teve na Terra. Então nós estamos falando de registro do pensamento desta criatura. Não é? É o pensamento de Jesus que está aqui. Então existem várias camadas. E nós prosseguiremos estudando as diferentes camadas do ensino do nosso Senhor pelos milênios do futuro ainda, viu? Porque nós vamos nos aproximando, não é? Da perfeição. E quanto mais perto da perfeição, mais perto do pensamento que Jesus imprimiu no seu ensino. Vamos lá. Eis porque vos digo, prosseguindo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu.
Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? É um desafio entender essas coisas, viu, gente? Eu, quando eu estava lendo isso aqui, eu vim preocupado com isso há algum tempo, com esse texto aqui. E olha, cada vez que eu voltava nele, descobria um negócio novo, viu? Meu Deus do céu, isso aqui. Muito bem. E era só o começo. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observar como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Na primeira leitura fiquei boiando nisso aqui, viu? Depois alguma coisinha veio por bondade dos nossos mentores, né? A gente está sempre assistindo nesse esforço para entender um pouquinho bem. Vamos lá. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial, vosso Pai, sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, aí está, Mateus 6, 19 a 21, e depois 25 a 34. Ele pulou alguns aqui, né? Muito bem. Aí, na sequência, e eu quero começar alguma análise pelo texto de Allan Kardec. Na sequência vem o texto de Allan Kardec, sobre o que nós acabamos de ler. Veja só. Interpretados à letra, essas palavras seriam negação de toda a previdência, de todo o trabalho, e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Não é? Observai os lírios do campo, eles não plantam nada, mas, no entanto, se vestem melhor que Salomão. Olha os pássaros do céu, né? Então, aí ele fica falando, então tá, então vou fazer que nem os lírios do campo, fazer nada, ficar parado lá, né? Não é isso não, claro que não é isso que Jesus quis dizer, é evidente, é uma figura de linguagem, né? Então, até Kardec comenta isso aqui, ele traz isso aí para deixar zerado isso. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se essa condição fizesse a ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Observa como Kardec está trazendo a discussão para o trabalho. Ele cita trabalho lá em cima, ele cita progresso como decorrente do trabalho, e novamente ele fala ali embaixo, fabricar. Só se fabrica alguma coisa se você trabalhar, não é? Então, Kardec está dando centro nessa questão, trabalho. Então veja que fala lá dos lírios dos campos, fala lá das aves do céu, observar as aves do céu. Tá? As aves ficam lá passeando, esperando o momento de comer e tal, né?
não vão carregar peso, não vão construir. Não. Aí vão falar, não é isso não, é trabalho. Trabalho é uma coisa. O ensino que está lá é outra coisa. Então Kardec vem puxando isso aqui, não é? Muito bem. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Está falando de ser humano. Trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Veja que está cutucando as pessoas. Olha, você se vire. Vai trabalhar, se vire, faça você. Né? Está levando essa coisa para... A pessoa tem que caminhar por conta própria, não é botar o peso no ombro do outro, não. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Aqui ele vai começar a falar nos 2 parágrafos seguintes sobre o necessário e o supérfluo. Não é? Aí como diz lá o Jesus, já está chegando uma coisa lá, né? Não acumuleis tesouro na terra. Acumular, supérfluo, etc. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Está falando de nós, hein? Nós sabemos como é que nós somos. Né? Agora, o supérfluo é uma coisa, hein? A previdência, não estou falando da providência, estou falando da previdência, é outra coisa. O senhor tem que ser previdente. Até as formigas são previdentes nos lugares frios, né? A formiga vai lá, junta a comida para o inverno, porque não vai poder sair para buscar. Previdente. Isso é da natureza do ser. Agora, o supérfluo é outra coisa. Né? Muito bem. Seguindo lá. A providência, então, o deixa entregue. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua. E por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. É isso um castigo? Não. Misericórdia. Se a pessoa está parada no tempo, dá-lhe um pancadão, vai para frente. Não pare. É isso. Isto é amor. Ah, mas como assim? Dá-lhe um tranco, a pessoa tem que viver uma situação de grande dificuldade, de penúria. Porque o que importa é atingir o reino de Deus. Isso está na natureza do ser. Faz parte de nós isso aqui. Se a gente estancar isso aqui, coagula, fica coagulado. Tira, estanca o sangue parado, ele fica coagulado, dá um problema danado. Dá um AVC, né? Não sei como é que chama esse negócio. E assim é a vida em toda parte. Né? Tem que ir para frente. Então, Deus vê lá isso. Vicente está paradão lá. Dê-lhe um tranco aqui. Vem um grande sofrimento, não é? Não é? E a gente se vira, viu? A gente se aproxima de Deus. Quando vem o sofrimento na vida da gente meio bravo, a gente busca Deus. Está naquela comodidade, aquela rotina boa, de repente vem sofrimento. Aí a gente busca Deus, né? Eita, é bondade de Deus. Meu filho, você está aí estagnado, vai para frente. Não é? É assim que funciona. Amor. Muito bem. Agora, nesse parágrafo seguinte, ele transporta esse conceito individual nosso para a humanidade toda. A humanidade é composta de indivíduos, claro, não é? Vamos lá. A Terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e amor ao próximo,
os bens que ela dá. Né? Segundo essas leis de caridade, não é? E aqui está de justiça, de caridade e amor ao próximo. Isso existe na sociedade hoje? Ah, não existe não. Existe aqui e ali, evidentemente. Não é? Se nós falarmos que não existe nada disso na Terra, seria desconsiderar o trabalho do Cristo, que vem lidando com a humanidade, dando recursos, desde Moisés, não é? Para que a gente avançasse. Há muitos espíritos que conseguiram, vivendo aqui no planeta Terra, fundamentado nos ensinamentos do Cristo através de seus mensageiros, conseguiram a sua libertação, alcançaram o reino dos céus. Não é dizer que a Terra não vale nada, que isso aqui é o inferno. Não, é desconsiderar o trabalho do Cristo. Mas é verdade que ainda predomina na Terra o mal sobrepuja o bem. Nós sabemos disso. Nós estamos aqui num planeta de expiação e prova onde predomina o mal. Aqui ainda prevalece o mal. Mas sabemos. Por que prevalece o mal? Nós estamos ainda lidando com a presença do instinto dentro de nós. Não superamos ainda. Temos a razão. Mas o instinto ainda toma conta. E a gente segue os impulsos do instinto. Sabemos nós. Basta analisar nós mesmos. Não dá coisa mais. Sabe que eu não vou fazer aquilo ali. Não. Vou ficar dormindo até mais tarde. E aí nós podemos estender esse pensamento. Isso aí faz parte do apego aos prazeres do corpo, aos prazeres da vida, dominação, né? A satisfação de ser melhor que o outro. Isso é instinto. É o predomínio do instinto. Porque quando predomina a bondade de Deus, o que nós temos? Compartilhamento. O que é meu é seu. Já quando predomina o instinto, ele fala assim, não, o que é seu é meu. Nós vemos isso, né? Então é isso aí. Então nós estamos ainda com o predomínio disso. O que é seu é meu? Não, mas o que é meu é seu. É compartilhar. Este aqui é exatamente o reino de Deus dentro de nós, viu? Quando a gente faz isso, compartilha, nós estamos já no reino de Deus. No reino dos céus. Muito bem. Continuando aqui, vamos lá. Muito bem. Quando a fraternidade, aí que está, reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Agora, o necessário, vamos comigo, necessário para um é diferente do necessário para o outro. Vai daí de cada pessoa. Porque nós estamos lidando aqui, necessário e supérfluo, com a consciência individual. Quem vai dizer isso aqui é a nossa consciência. Nós sabemos quando nós estamos abusando, viu? Acumulando coisas desnecessárias, riqueza, sem fio, quero mais, quero mais, quero mais. A pessoa já está dominada, já está escravizada a esse poder do instinto, poder da matéria que domina, subjuga a pessoa. Ela está estagnada. Vem um sofrimento, não tenha dúvida disso. Para quê? Para judiar, para castigar? Não! Para acordar. Acorda, meu filho. Vai para frente, eu quero você aqui feliz. É assim que funciona. Mas prosseguindo. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinha as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perco o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver dito Jesus: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Não é? Então ele conclui, para a felicidade de você, né? Essa leitura aqui. Mas vamos lá. Ele conclui assim, a análise de Kardec: a caridade e a fraternidade. Este texto culmina aqui, não é? Não acumuleis tesouro na terra.
Começa assim. E o Kardec conclui assim: a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, então o egoísmo aí sempre imperará. Fraternidade e caridade. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí imperará. O que é o egoísmo? É o resultado da presença do instinto. Você fala sempre instinto. É claro, é isso que nós estamos aí, né? Dominados pelo instinto. O instinto não vai deixar de existir quando nós estivermos correndo do céu dentro do coração. Não, o instinto está lá presente, porque é a lei de Deus também. Mas hoje o instinto domina. O que o instinto faz? Protege a vida, protege os interesses da vida no corpo. Mas agora nós temos que superar os interesses da vida no corpo, entrar os interesses da vida do espírito. Aí o instinto vai estar subordinado à vontade humana, que é dirigida pelos sentimentos de fraternidade e caridade. Né? É assim. Muito bem, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis, nós bem sabemos disso, né? Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo sempre imperará. Cabe ao Espiritismo, agora está falando para nós, hein? Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Né? Penetrar aonde, né? No coração. Penetrar a caridade, a fraternidade no coração humano. Este é trabalho para o Espiritismo. Por quê? Porque nos faz compreender as leis de Deus. Quando nós entendemos, né, que a gente não nasceu agora pela primeira vez nesse corpo aqui, a gente já nasceu muitas vezes, não é? E que nós construímos um monte de coisa que agora estamos colhendo, né? Plantamos, estamos colhendo, e que nós plantamos agora, vamos colher depois, conhecer a vida em outros planetas, que a vida continua indefinidamente até Deus, etc, etc, etc. Tudo isso aqui modifica o direcionamento emocional e intelectual da nossa vida. É uma caridade transmitir o Espiritismo na sua verdadeira acepção. Caridade. Não é? Este é o ponto. Se nós divulgarmos a caridade através da nossa atitude de caridade, em primeiro lugar, da nossa palavra, do nosso pensamento, se nós incluirmos em nós esse sentimento de caridade, nós influenciamos o mundo inteiro. Não vamos duvidar disso. Porque o pensamento move fluidos. Está lá no livro A Gênese. Vamos ler lá, os fluidos lá. Está escrito lá. O pensamento é que comanda isso aqui. Agora, qual é a qualidade do meu pensamento? É generoso? É compreensivo? Ou é cheio de crítica, de julgamento, de depreciação? Esse é o meu pensamento? Eu estou contribuindo para a miséria no mundo. Conheçamos o Espiritismo. E nós vamos conhecer estas leis. E vamos falar, opa, cuida do seu pensamento aqui. Senão prejudica a minha família, que está aqui do meu lado, em primeiro lugar. Prejudica a mim mesmo. Porque os pensamentos, a qualidade deles, tem uma característica da frequência vibratória. Se a frequência vibratória é elevada através do sentimento de bondade, de compreensão, de generosidade, a frequência é alta. E atende ela a ser brilhante como a luz. Agora, se nós temos o nosso pensamento de julgar, falar mal, não é? Você é aquela pessoa rabugenta e tal, aí, coisa e tal, nós conhecemos esse lado nosso, não precisa explicar muito. Aí, então, o que acontece? Nós emitimos pensamentos associados ao sentimento com vibrações de baixa frequência, sombras. Isso alcança as pessoas a quem é dirigido ou se espalha pelo universo, contribuindo para as sombras do mundo. Não é brincadeira, viu, gente? Aí que está a nossa caminhada solitária, viu? É aí, porque ninguém fiscaliza isso, a não ser nós mesmos, através da nossa consciência.
Este é o caminho solitário. É isso que Jesus veio fazer. Ele sozinho subiu lá o Gólgota, carregando a sua cruz. É isso aqui, ó. O que é carregar sua cruz em primeiro lugar? É superar essas tendências de arrastamento ao que estamos acostumados. Isso não é brincadeira, é difícil fazer isso aqui. É doloroso, viu? É carregar uma cruz. Tem que superar aquilo que eu gosto de fazer, não é? Não dá, não. Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente tem que fazer o que deve fazer, viu? Deve fazer. Quando a gente não conhece, a gente faz o que gosta. Mas lembra aquela frase que tinha aqui, né? A gente não conhece, então a gente está livre para fazer o que gosta. Mas como a gente já conhece, como diz Paulo de Tarso, ai de mim se não divulgar o Evangelho. Não é porque a consciência já aceitou aqueles conceitos, é assim que é a verdade. Se eu seguir contra a verdade, a minha consciência me conduz para estados de aflição. Para estados de, como diz Jesus, inquietação. Aí nós voltamos lá para os textos, né? Vou comentar uma coisa ou duas, tem uns minutos aí, sobre os textos do Novo Testamento. Queria trazer alguma coisa, esmiuçar alguns elementos do texto, né? Eu acho muito legal, muito interessante, porque quando ele está lendo o Evangelho, com base no conhecimento espírita, parece que abre um entendimento na gente impressionante, a gente fica feliz, viu? Nossa, isso aqui, né? Porque é reencarnação, porque é causa e efeito, Jesus está falando disso. Vamos ver se a gente captura alguma coisa com base no conhecimento espírita? Vamos lá. Não acumuleis tesouro na terra. Primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: acumular é o que está além do necessário. É o supérfluo lá que o Kardec falou, né? Acumular é o que está além. Não quer dizer que você não vai atrás dos tesouros da terra. Vai sim. O que é o tesouro da terra? Manter o equilíbrio do seu lar, das suas despesas, né? Produzir trabalho para as pessoas, né? Você avançar na produção de conhecimento humano. Tudo isso é tesouro, viu? Tudo isso aqui é tesouro. Agora, acumular isso aqui, não passar para frente, aí volta para o problema lá, fica estagnado. Fica estagnado é problema. Aí o que acontece? Vem a inquietação. Né? A inquietação. Mas vamos lá. Não acumulei tesouro na terra. Mas ele fala assim, mas acumular tesouro no céu. Como assim? De modo que para o céu eu posso acumular, eu posso ter o supérfluo, digamos assim. Não só pode, como deve. Isso me lembra a história do Chico Xavier, né, irmão? Chico Xavier. Ele veio com uma encomenda, né, reencarnou, médium, com toda aquela situação. Falou, você vai lá, você vai publicar, através da sua mediunidade, a psicologia, 30 livros. Aí terminou os 30 livros. Opa, agora tá beleza, eu estou fora. Tá legal, agora eu vou cuidar da vida. O Manuel chegou e falou, não, seguinte, vamos até 60, vamos até 60, vamos lá. E convenceu o Chico, então vamos até 60. E vamos até 60. Quer dizer, ele já estava acumulando, mais do que o prometido, mais que o planejado. Aí você já está acumulando tesouro no céu. Você já está ganhando bônus extra, né? Tá, hora extra, digamos assim. Esse é bom para nós, viu, gente? Agora, acumular tesouro na terra, não. Aí, porque quando você acumula riqueza desnecessária, fica estagnado, blá, 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 tudo isso aqui, o que acontece com a gente? Nós ficamos presos. É um laço que prende a gente na matéria. E qual é a nossa grande luta? É a grande luta entre o espírito e a matéria. O espiritismo veio para combater o materialismo. Esse é o ponto. Esse aqui é o negócio. Acumular no céu, maravilha. Mas acumular na terra, brincadeira, viu? Você fica preso aqui nesse negócio e a inteligência vai aumentando, viu? A inteligência não para de aumentar, não. Você pode ser um malfeitor. Mas quando você trama lá suas coisas ruins lá, você está aumentando a sua inteligência. E quanto mais se aumenta a inteligência, mais se compreende o seu erro. Ai de mim. Se eu não fizer o bem, agora é que eu o conheço, não é? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui, eu fiz algumas anotações. Tesouro. O reino de Deus, tal, é um reino eterno e tal. Onde está o coração? É o coração que dirige a vida da gente, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Veja onde é que está o nosso tesouro, né? Se o nosso tesouro estiver em coisa que nos prenda à vida material, aí está o nosso coração. É isso que nós dizemos, tá? Fica preso ali, nosso coração. Essa palavra, coração, quer dizer o nosso ser íntimo, né? Nosso desejo, nossa vontade fica preso ali, né? Não convém. Aí que passa encarnações. Tem histórias abundantes na literatura espírita falando das consequências da pessoa que é agarrada à matéria, à dominação, é agarrada às coisas desse mundo, fica preso milênios, quando já podia ir para frente. Não é brinquedo não. Mas vamos para frente. Continuando. Eis porque eu vos digo, não vos inquieteis por saber. A inquietação é um problema sério. O que é inquietação? Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade pelas coisas do passado, ansiedade pelas coisas do futuro. Não é? As coisas do passado nos prendem. Não é aquela coisa, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não, o futuro, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E o presente mesmo fica esquecido. Não vos inquieteis. A gente pelas coisas do passado, não é? E pelas coisas do futuro. Isso é inquietação. A inquietação é a ansiedade. Está aqui, doutores, tem médicos aqui que sabem os males da ansiedade. Tem aí médico trabalhando com isso aí, dá os consultórios cheios de gente aí, não é? Com transtornos de ansiedade, não sei o quê, transtorno obsessivo compulsivo. Ai, que medo. Desculpa aí, doutor, eu estou falando coisa que eu não entendo. Mas vamos lá, traz transtorno, viu? Ansiedade, traz transtorno. Vai trazer depressão. Não é brincadeira. Não vos inquieteis. Então Jesus, quando fala isso, ele está falando para a nossa vida. Pela sua bondade, pela bondade do seu coração, o nosso favor. Não vos inquieteis. Ele está ensinando. E vai falar no fim. Como é que a gente faz para não se inquietar, né? Vamos lá. Tomara que a gente chegue lá. Vamos lá. Olha que interessante. Ele fala assim: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer. A gente, quando eu lia isso aqui, eu fixava o meu pensamento no comer. Não nos inquieteis por achar o que comer. Ficar preocupado com o comer. Não é o comer, não é. Não, onde achareis? Porque o que comer a gente vai comer mesmo, porque é uma força divina em nós, poderosa, que ele nos leva a comer de qualquer jeito. Tem que preservar a vida. Este aí é um instinto de conservação forte no ser humano. Comer a gente vai comer mesmo. Agora, vou me inquietar. Onde eu acharei? Que eu já fico pensando como é que eu vou fazer. Este é o problema. Olha que Jesus vai falando assim, a gente não presta atenção, mas é assim, né? Para o sustento da vossa vida. Nem de onde tirarei vestes. Já estava pensando, poxa, eu tenho que pensar na roupa que eu vou usar, até não sei o quê. De onde eu tirarei? Eu já fico pensando no futuro, né? Então Jesus está nos alertando por essas armadilhas da nossa mente. Ele está nos trazendo, olha, não vos inquieteis. Olha, aqui ele começa a trazer uma abordagem muito interessante. Ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Aqui ele traz uma noção de hierarquia de importância. Não é a vida mais do que o alimento, então ele coloca uma prioridade. O que é prioridade? A vida ou o alimento? Então a gente foca no alimento. Ele está dizendo assim que há uma hierarquia de importância nas coisas. Ele coloca essa primeira para chamar atenção. Mais adiante ele retorna esse ponto para nós mesmos. Olha só. Observai os pássaros do céu. Primeira coisa, quando ele fala observai os pássaros do céu, ele fala do céu. Você olhando para o céu, você vê naquela época, e ainda hoje a gente nem olha muito para o céu, a gente olha para o celular, né? Mas para o céu. Então está lá as aves que elas migram, não é? No inverno e tal.
e cuidam, tem algo que as mantém vivas. Observa como elas se movimentam de maneira ordenada, de maneira... De onde vem isso? Então Jesus fala, observai-as, veja, há uma força nelas, há uma força divina que as conduz. É isso que Jesus está falando para a gente olhar. Em tudo há a presença de Deus. Ele está falando, olha, observai as aves do céu. Deus as ampara e orienta e dirige. Se ampara as aves do céu, vai amparar você também, cara. Você está mais adiante que eles, que as aves, que os animais. É isso que Jesus está trazendo aqui. Ele vai hierarquizando uma coisa toda aqui. Olha só. Deixa eu ver. Observar. Não semeiam, não ceifam, nada guardem em celeiros. Há uma limitação dos animais, falando das aves, em relação ao ser humano. Então veja que ele já está hierarquizando as coisas. Ele está falando da evolução do ser. Subjacente a isso, está toda uma escala de evolução dos seres, da natureza. Não é? Não semeia, está falando do ser humano. O ser humano é que semeia, não é? Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Como que isso funciona? Então, é aqui que eu quero trazer um assunto que eu já comentei numa outra palestra, quando eu falei sobre a evolução do átomo ao arcanjo. Aqui eu trouxe esse tema. No livro O Consolador, na questão número 79, a resposta à questão 79, há a seguinte questão: forças divinas que impulsionam o progresso dentro dos seres. No mineral, esta força divina é como dizer assim, a presença de Deus nos minerais é a atração. A atração que existe entre os átomos, elétrons, moléculas, sei lá o que, é a presença de Deus ali. Esta força é a presença de Deus naquele elemento de evolução que é capaz de comportar Deus. É capaz de comportar Deus até esta medida. Evolução é o que é possível ali. Nos animais, já é mais do que nos átomos, é sensação. Desculpa, no vegetal. Nos animais é instinto. É a presença de Deus. No homem, a razão. É a presença de Deus em nós. E no anjo é a divindade. São forças divinas que impulsionam o progresso. Quando Jesus fala assim, observai os pássaros dos céus, veja Deus neste processo que conduz as aves, os animais em geral. E ele volta a esse tema aqui, prosseguindo, insistindo, ele fala assim, deixa eu ver aqui. Mas vosso Pai, o Celestial, os alimenta. Pai Celestial é aquele Deus que aquela etapa evolutiva comporta. Este é o vosso Pai Celestial. O Pai Celestial do átomo é atração. O Pai Celestial do vegetal é sensação. O Pai Celestial do animal é instinto, do homem é razão, e assim por diante. Quando ele usa a palavra vosso Pai, ele está falando disso. Daquilo que de Deus podemos comportar. No homem podemos chamar que é a consciência, né? Vamos lá. O Espírito. Nós, espíritos, estamos em comunhão com Deus o tempo todo. O tempo todo. A barreira está na mente. A mente é que encaixa ali o ego e tal, né? Vamos lá. Não sois muito mais do que eles? A hierarquia, está me dizendo. Há uma hierarquia. E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Olha que Jesus fala que vocês são superiores aos animais. Não é que ele fala ali? Não sois muito mais do que eles? Vocês são superiores aos animais, mas são inferiores a Deus. É isso que ele está dizendo. Ali, ó, não é, não, desculpa.
E qual dentre vós pode, ou que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um concessor? Não pode! Significa que nós somos inferiores a Deus. Então nós estamos entre os animais e Deus. Há um processo evolutivo presente na fala de Jesus. Olha como nós vamos escavando coisa aqui, não é do arco da velha, viu? É claro. Como é que nós podemos falar dessa coisa de evolução do ser se nós não tivermos o conceito espírita? Porque tudo que está na natureza evolui, há um processo gradativo. O que foi átomo um dia será anjo, nós comentamos isso aqui. O espírita sabe disso. Não é? É assim, né? Nós vamos um dia também ser igual a Jesus. Vamos ser sim, claro. Quando ele dizia o Pai somos um, nós vamos dizer também, lá no futuro, nos milênios, eu e o Pai somos um. Estamos caminhando para isso. Vocês são melhores que os animais, mas são abaixo de Deus. Jesus já está em comunhão com Deus, nós não. Não é? Bom, muito bem. Por isso que Jesus fazia aquelas curas, né? Andava sobre o mar, mandava parar o vento, sossega aí, parava o vento, não é? E vinha andando em cima, curava as coisas, duplicava os alimentos, todo mundo comia. Porque ele estava em comunhão com Deus. E em comunhão com Deus, tem comando sobre toda a natureza. Porque Deus está em tudo. Atração no mineral, sensação no vegetal, etc. O vegetal é uma coisa extraordinária. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Os pássaros, né? Está aqui. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem. Eu ficava muito fascinado com a figura bonita daquele Jesus. Aliás, tudo Jesus é poético. A gente que não conhece a linguagem com que ele se manifestava, mas diz Haroldo que ele falava de maneira poética, tudo rimado, tudo organizado, né? A palavra dele, né? Observai como crescem os lírios dos campos. Eu ficava impressionado com os lírios do campo, né? Pela beleza, né? Não trabalham nem fiam. Está comparando com o homem. Os vegetais, lírio. É um exemplo de vegetal, ele podia falar outra coisa. Falou lírio, está bonitinho ali, né? Para a gente chamar a atenção. Tinha muito lírio lá nos campos, né? Entretanto, não trabalho nem fio, está comparando com o homem, está abaixo do homem, né? Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão que é a criatura mais elevada que se conhecia na época, o principal homem lá para os judeus, né? E em toda a sua glória jamais se vestiu como um Deus. Está dizendo que Salomão, em toda a sua glória, é inferior a Deus. Ele fala, você é melhor que os vegetais, mas é inferior a Deus. O que ele está dizendo isso aqui? O que ele está induzindo? Submeta-se a Deus. Veja que está fechando, né? Olha só. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã lançada na fumaça, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé? Esse aí, homens de pouca fé, esse é o nosso ponto. O que é fé? Eu escrevi aqui o que o Paulo falou, né? Ele fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero alguma coisa, né? E a prova das coisas que não se vê. Nós vemos Deus, não conseguimos ver, porque nossa visão é deturpada. A fé é que nos faz ver, existe Deus, né? Então ele fala assim, homens de pouca fé, Deus está comandando tudo, vocês não acreditam em vocês? Que também, assim como os lírios dos campos, mas as dos céus estão sob o comando de Deus, vocês também são homens de pouca fé. É isso aí, interessante. Eu tinha dificuldade de entender esse trecho aqui, viu? Agora, talvez eu esteja errado, mas fica como sugestão, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Vou puxar. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, como fazem os pagãos. Olha ele acentuando a presença de Deus em nossa vida. Nós temos Deus,
Os pagãos não têm Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, como consciências, aceitamos a paternidade divina. No momento em que eu aceito, a minha mente, o meu coração se volta para Deus e se integra na sua lei. Aquele que não acredita em Deus está bloqueado. Ele está à mercê da sua inteligência, do seu conhecimento, das leis deste mundo. Quando nós conhecemos Deus como conhecemos Deus, nós aceitamos a sua existência. Estamos aqui analisando Deus. Todos que estamos aqui é porque estamos ligados a Deus. Na aceitação, no entendimento e aceitação. No entendimento não limita a nossa capacidade, essa é a verdade. E a aceitação. Sim, Deus é meu Pai. O pagão não. Então ele diz ali, como fazem os pagãos. Eles estão preocupados em que vão vestir amanhã, não é? O que eles vão preparar para comer, negócio todo aí. Fica ali voltando à vida material. Isso que ele quer ressaltar, né? Vamos lá. Que anda porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Aqui está um ponto essencial para nós, que vai culminar agora naquilo que eu falei lá no começo. Vai nos dizer como é que nós podemos nos aliviar, como ele chama ali, da inquietação. Ele vai conduzindo, né? Então tá. Vosso Pai sabe que tendes necessidade. Quem que é nosso Pai? É Deus, evidentemente. Mas na nossa medida, na medida do nosso entender, na medida da nossa consciência, na medida da nossa inteligência, na medida da nossa razão, que é limitada. Esse é o nosso Deus. Como a atração é o Deus do átomo, como a sensação é o Deus do vegetal, como o instinto é o Deus do animal. E todas essas aquisições, atração no mineral, sensação no vegetal, instinto no animal, tudo isso está presente no ser humano, está tudo aqui. Olha, se lá no vegetal ele atende, se no animal ele atende, se isso tudo está dentro de nós, como é que não atende a gente? Porque nós estamos escolhendo. Aí está o nosso ponto capital, nós temos que escolher. A gente entra em inquietação, a gente escolhe entre o que quer e o que deve. Essa é a nossa grande dificuldade que nos traz inquietação, ansiedade. Como me livrar da ansiedade? Aí ele fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça. Aqui está a chave. Já vou comentar. Que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim não vos ponhais inquietos. Ele volta à inquietação. A solução da inquietação está nisso. Buscar primeiramente o reino de Deus. Eu vou comentar. Pelo dia de manhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Bom, encerrou a leitura. Agora é o seguinte, este me parece o ponto culminante desta passagem que Kardec nos coloca. Olha só, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O que quer dizer isso? Para não nos inquietar, para não ficar tentando segurar coisa do passado, o nosso passado já passou, que o futuro não chegou, isso nos inquieta. Como nos livrar disso? Através da oração. Como que a oração funciona? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. Nós o alcançamos, o reino de Deus, sua justiça, na paz que advém da oração, no compartilhamento que nossos mentores, benfeitores se aproximam de nós, porque nós abrimos a nossa possibilidade de receber ajuda. E na paz do silêncio da nossa oração, nós silenciamos nossas ansiedades. E a cada coisa que se faça, antes de dormir, quando acorda, antes de fazer um negócio, antes de ir para a rua dirigir, antes de conversar com alguém, antes de ir para a casa espírita, antes de ir para o trabalho, dentro do trabalho,
pensamento em Deus. O sentido de compreensão do outro, o sentido de benevolência com a vida, de entendimento, não ficar fechado, e que vai ser de mim, isso aqui está me prejudicando, a pessoa fica fechada assim, que nem um casulo, né? Quando você pensa em Deus na oração, você abre esse casulo e se torna um foco de luz e não se inquieta, porque você está em sintonia com Deus que está em tudo. Olha que diz aí. Mas tu, quando orares, está em Mateus 6,6, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, não precisa ser dentro do quarto, não, no silenciado, no seu íntimo, e fechando a tua porta, só você e Deus. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, quem que é meu Pai? A consciência, que está permanentemente em comunhão com Deus. Eu é que não dou ouvidos para minha consciência, mas quando eu entro em oração, eu abro as portas para o meu espírito. Eu, espírito, que estou em comunhão com Deus, então encontro paz. E teu Pai que vê em secreto, meu Pai é a consciência, meu Pai é o espírito, meu Pai é Deus no espírito, que vê em secreto, te recompensará publicamente. É evidente, acho que é pacífico, ele soluciona as questões sem o que chama ali ansiedade, sem inquietação. Quando a gente resolve coisas, todas elas, sem inquietação, as coisas fluem naturalmente. Qual é a recomendação do ensino de hoje? Oração antes de tudo, pensamento em Deus o tempo todo. Não é ficar dizendo para as pessoas, não, é sempre ter aquele sentimento, compreender o outro, silenciar, né, superar os impulsos íntimos que nos levam a agredir, a responder, etc. Busca primeiramente o reino de Deus, sua justiça, através deste processo. E não vamos nos inquietar. Vamos vencer a ansiedade, vamos vencer os transtornos e a vida fluirá melhor. Ainda que entremos em vidas como a de Jó, que era um homem riquíssimo e perdeu tudo, ele não perdeu a confiança em Deus. E quando todo aquele processo se esvaiu do seu sofrimento, de abandono, de tudo, Deus restituiu tudo para ele de volta, em dobro. É um símbolo da sabedoria que nos alcança quando nós suportamos provas da vida, confiando em Deus. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais o que será acrescentado. A solução das coisas ficam mais fáceis quando nós encaramos com suavidade, não tentando segurar, não combater o outro, não. Compartilhar. Ficam estas breves notícias dessa leitura limitada do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos nós. Nossos agradecimentos ao Vicente pelas reflexões que nos trouxe na manhã de hoje, que nos sirvam de motivação para a nossa semana e para a nossa vida. Nós temos que ser e não ter. Fazendo uma brincadeirinha, no nosso esquife, o caixão não tem gaveta, e não vai caminhando de mudança das coisas. Realmente, o que nós vamos levar o futuro no coração. Obrigado, Vicente, pela mensagem que nos trouxe na noite de hoje. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, a cargo do nosso companheiro Maurício Campos, ainda dentro da nossa programação do mês de abril, comemorativa aos 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos.
a cada domingo, então, debatemos algum assunto das obras de Kardec, das 5 obras de Kardec. Então, Maurício Campos ficou encarregado de falar sobre a Gênese no próximo domingo. Então, convidamos a todos que estejam conosco. O Departamento de Infância e Juventude está organizando para o dia 6 de maio, que é um sábado, um chá confraternativo em prol do lar da vovozinha Campina Branca. Nós temos alguns ingressos para vender ali no saguão. Aqueles que puderem colaborar são convidados a vir participar conosco desse chá confraternativo. Eu já comentei aqui algumas semanas atrás a respeito da sustentação do nosso lar das vovozinhas, que nós dependemos muito da arrecadação e da colaboração de todos. Então, eu gostaria de pedir para aqueles que fazem suas declarações de imposto de renda pelo modelo completo, se puderem fazer a opção de doação do imposto de renda para o lar das vovozinhas, podem fazê-lo na declaração, optando lá pelo Fundo do Idoso, município, Estado do Paraná, município de Ponta Grossa. E daí nos mandam uma cópia do DARF recolhido e depois o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa repassa o valor para o lar das vovozinhas. Peço desculpas aqui para a Maristela, que cuida da doação da Santa Casa, mas não é concorrência, né? É divisão da contribuição, né? Cada um recebendo um pouquinho pode ajudar muitos. Então, aqueles que fazem a declaração pelo modelo completo, se puderem optar pela doação do imposto de renda para o lar, será bem-vindo, nos ajuda na manutenção dessa obra social da CEFAM. Chegando então ao final da nossa reunião de hoje, vamos fazer o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedeu de nos reunirmos em seu nome nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana a todos.